Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Bononi e este é mais um vídeo para o canal Direito do Trabalho em Tela. Hoje nós vamos falar sobre a Resolução Administrativa número 8 de 2016 do TRT da 15ª. Ela editou algumas súmulas, entre elas as 64, 65, 66 e 67, que nós vamos comentar aqui hoje. Lembrando que essas súmulas são do TRT da 15ª Região, tá? Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Não são súmulas do TST. Bom, para que servem as súmulas, né? Elas vêm trazendo a nós uma segurança jurídica, porque aí você entra com um processo ou faz um recurso já baseado em algumas decisões dos tribunais, sabendo a forma com que eles possam julgar, né, para a segurança jurídica e também para a uniformização da jurisprudência. Um julga de uma forma, outro julga de outra, então para uniformizar isso, o tribunal edita as súmulas. Ok? Então vamos lá. Súmula 64. Vou ler para vocês. Intervalo intrajornada. Redução mediante negociação coletiva. Impossibilidade. A despeito do reconhecimento constitucional dos ajustes coletivos de trabalho, artigo 7º da Constituição, é inválida a cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho contemplando a supressão ou redução do período intervalar, assegurado no artigo 71 da CLT, destinado à refeição e descanso do empregado, por constituir norma de ordem pública, medida de higiene, saúde e segurança do trabalho. Nós vemos aqui, principalmente na nossa região, algumas convenções coletivas que prevêem a redução, alteração desse intervalo previsto no artigo 71 da CLT, que é o intervalo para descanso e refeição. Então, nessa súmula, está uniformizando a jurisprudência de que essas convenções coletivas, nessas cláusulas, são inválidas. Ok? Não há possibilidade de alteração, de redução ou de previsão maior que 2 horas de intervalo intrajornada. Ok? Então, com essa súmula número 64 do TRT da 15ª Região, que é a nossa região aqui de Campinas, não haverá possibilidade de convenção coletiva ou acordo coletivo com as empresas de redução do intervalo intrajornada. Ou seja, o empregado tem que ter no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas de intervalo intrajornada para o trabalho, para a jornada de 6 a 8 horas. Lembrando que até 4 horas não há necessidade de intervalo intrajornada, de 4 a 6 deve haver previsão de 15 minutos de intervalo intrajornada, e de 6 para mais, se a jornada for maior que 6 horas, deve haver no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas de intervalo para descanso e refeição. Ok? Súmula 65. Essa súmula fala sobre incidência de INSS. Aviso prévio indenizado. Natureza jurídica. Contribuição previdenciária. Não incidência. O aviso prévio indenizado não se destina a remunerar o trabalho prestado, tampouco retribuir tempo à disposição do empregador. Diante da natureza indenizatória da parcela, não há incidência de contribuição previdenciária. Se na carteira de trabalho deve ser anotado o último dia contado o aviso prévio, ainda que indenizado, por que não teria incidência? Se ele conta como tempo de serviço, né, para aposentar e tudo mais. Mas é uma súmula do TRT, eles vão julgar dessa forma, não há incidência de INSS no aviso prévio indenizado. Ok? Súmula 66. Essa interessa a nós, advogados. Jornada de trabalho, advogado e empregado, dedicação exclusiva, exigência de previsão contratual. Lei 8.906 de 94. Horas extras. O regime de dedicação exclusiva no labor do advogado deve ser expressamente previsto no contrato de trabalho para que a jornada laboral possa ser elastecida além da quarta diária, nos termos do artigo 20 da Lei 8.906 de 94, a teor da atual redação do artigo 12 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, modificado em 12 de 12 de 2000.
A inobservância desse requisito para os ajustes celebrados após a alteração do Regulamento Geral acarreta o direito ao pagamento de horas extras, assim consideradas as excedentes à quarta diária, salvo prova em sentido contrário. Bom, todos sabemos que a jornada do advogado é de 4 horas, salvo se houver previsão de dedicação exclusiva, ou seja, se o advogado trabalhar exclusivamente como empregado para aquela empresa, essa jornada de 4 horas pode ser elastecida, mas como diz aqui na súmula, deve haver previsão contratual. Se não houver previsão expressa ali no contrato, a jornada normal do advogado será de 4 horas, o que passar disso será horas extras, ok? Mas se houver previsão de dedicação exclusiva no contrato, essa jornada pode ser elastecida até 8 horas, ok? E por fim a súmula 67 do TRT da 15ª Região. Dano moral: ausência de registro do contrato de trabalho na CTPS do empregado. A falta de anotação da CTPS por si só não configura dano moral, ensejador de reparação pecuniária. Súmula autoexplicativa, né? Muita gente entra com processo pedindo dano moral por falta de registro na carteira. Isso, então, o tribunal já sumulou, não é dano moral. Por si só, a falta de anotação na carteira não gera dano moral. Ok? Gostaria de agradecer por vocês assistirem mais esse vídeo. Se inscreva nesse canal se não quiser perder as atualizações do direito do trabalho, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.